Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 15. Josué 24, 15. Nesta noite, nós vamos estudar algo que foi um compromisso que Josué fez. Josué 24, 15 diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, ou servir a Deus, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades, as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, da terra de Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração que expressa compromisso com Deus verdadeiro, o Deus dentro da unidade familiar, o Deus da aliança. Josué convocou o povo de Israel, porque o povo estava distante de Deus. E aí ele pediu uma reunião. Ele pediu uma reunião, e naquela reunião, qual era o objetivo? Cada um decidiu o caminho que quer para a vida dele. Uns serviam aos deuses amorreus, outros serviam a Baal, outros serviam os outros deuses. O Josué falou assim: olha, vocês servem o que vocês quiserem. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. O que você tem que entender, e nós vamos entrar nesse assunto hoje. Josué começou a ver entre o povo desobediência e idolatria. Ele começou a ver que o povo corria perigo. Ele via que existia uma desobediência do povo de Israel. E aí ele chamou todos para irem para Siquém, para uma reunião das tribos. As tribos de Israel se reuniram em Siquém, com os anciãos, com os líderes, com os oficiais. E quando todo o povo estava reunido, Josué fez um grande discurso. E esse discurso foi um discurso profético da história redentora de Israel. E nós vamos ler esse discurso. Esse discurso foi o discurso de Josué. Ele, como profeta de Deus, chamou o povo e falou: olha, vocês estão indo por um caminho errado. Vamos lá, em Josué 24, nós vamos ler do 2 ao 13. Então entenda, nós estamos numa reunião de todas as pessoas e Josué chamou o povo e falou assim: então declarou Josué a todo o povo, presta atenção, assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão, Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde, enviei Moisés a Arão e feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo. E em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o mar dos juncos, o Mar Vermelho. Contudo,
Vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com os vossos próprios olhos tudo que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida, atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deves nem a tua espada, nem a teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes, dos quais comeis com fartura. Irmão, Deus usou Josué como um profeta. E Deus falou para Josué, e Josué falou para todo o povo, tudo que o Senhor fez por eles. Nós lemos aqui alguns versículos, que só de versículo aqui, de bênção que Deus fez, são incontáveis. Eles estavam morando em uma terra que nem pertencia a eles, foi Deus que deu para eles. Não foram eles que conquistaram. Não usaram espada, não usaram arco. Deus é que deu. Deus é que falou, eu vou entregar nas mãos de vocês. E Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Ele falou desde quando Deus chamou Abraão. Ele falou de Moisés. Ele falou da peregrinação. Ele falou de tanta coisa que Deus fez. Eu quero perguntar para você nesta noite, onde é que você entra nessa história? Será que Deus já fez muita coisa na tua vida? Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temer e obedecer acima de tudo e de todos, significa dedicação à vontade de Deus. Não adianta você falar que você serve ao Senhor se você não se dedica a Ele, se você não quer Ele, se você só quer as bênçãos dEle. É isso que Deus falou com as tribos de Israel. Vocês só querem o que eu posso dar para vocês. Vocês não me servem. Aí Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor nesta noite, Ele quer saber de você, você quer servir a Deus? Você quer adorar a Deus? Ele desafia você, Ele desafia eu, Ele desafia a gente. Ele desafia o povo a provar do mesmo, a adorar a Deus com integridade absoluta. O povo começou a andar com os amorreus, com os ferezeus, e começaram a seguir os deuses deles. O que nós aprendemos com isso? Nós vamos agora começar a palavra, a pregação. O que a gente aprende? Os israelitas, depois que Moisés falou tudo isso, eles disseram que jamais abandonariam ao Senhor e se comprometeram a servi-lo sinceramente. Vamos lá, Josué 24, 16 a 18.
Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante de nossos próprios olhos, e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé, pessoalmente, expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então o povo recebeu a mensagem de Josué, Josué exortou o povo, e o povo disse: não, Josué, nós também serviremos a esse Deus. Essa proposta de Josué, e para nós também, é uma proposta que nós não temos outra saída, irmãos. Você não tem outra saída. Você não tem outro caminho. Eu não tenho outro caminho. Versículo 20. Olha o que Deus falou para o povo. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará. Mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco, Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Opa! Mas isso não estava no roteiro. Eles não tinham, como nós também não temos, opção. Ou nós servimos a Deus, ou nós temos a ira de Deus. Não, pastor, não pode ser, porque Deus ama todo mundo. Ah, é? Quem falou isso para você? João 3,36. Vamos lá. Não, pastor, isso aí, o senhor leva a palavra muito a sério, muito à risca. Isso é coisa do Velho Testamento. Tá bom, então. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Opa, é Novo Testamento. Mas me falaram que não, me falaram que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Sim, é verdade, todo aquele que nele crê. Mas se você não quiser Jesus, você tem a ira de Deus. Se você abandonar Jesus, você tem a ira de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a porta do céu, irmãos, ela é estreita. Mas você ouve na televisão, você ouve um monte de lugar falando que morreu vai para o céu. Não é verdade isso. Por favor, coloque isso no teu coração e entenda que a palavra de Deus é coisa séria. Para entrar no céu, irmãos, dá trabalho. Cuidado com essas pregações que Deus ama todo mundo. Deus é Disneylândia. Irmãos, Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Você daria o teu filho para morrer por alguém? Não daria. Eu também não daria. Você dá? Se alguém aqui dá o filho, levanta a mão. Tem alguém aqui que... Não, pastor, eu tô num nível de espiritualidade tão grande que se quiser levar meu filho hoje, levanta a mão. Tem alguém? Não tem ninguém, irmãos. Não tem. Então, cuidado com essas pregações. Blá, blá, blá. Jesus está voltando e cada dia mais nós precisamos ter uma pregação, uma palavra que seja verdadeira e que nos leve a pensar, a raciocinar.
O mundo é mau, irmãos, as pessoas são más. Existe uma manifestação de destruição nesse mundo. Jesus quer nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é servir de verdade. Não é ficar no blá, blá, blá. Senhor, eu quero te servir. O que aprendemos? Com eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos aprender muitas lições com o posicionamento de Josué ao declarar. Josué se declarou ao povo. Depois o povo falou, não, a gente também. Qual é a lição? A primeira lição, em primeiro lugar, a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar com o objetivo, antes de tudo, a glória de Deus, servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Mas os nossos relacionamentos têm que estar pautados na verdade de Deus e nas Escrituras. Não se iluda, irmãos. Casa de areia, ela é derrubada. Está cheio de gente religiosa que fala de Deus, mas que não vive Deus. Fala de Deus dentro da igreja, mas na casa dele, na casa dela, é um castelo de areia. O que Josué falou? Vamos viver o Senhor de verdade. Porque é muito fácil, irmãos, eu apontar o defeito do outro, mas você já parou para ver o teu defeito? Você já parou para olhar você e falar assim, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa complicada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Significa que você vai trazer o teu marido, vai trazer a tua esposa, vai trazer teu filho, vai trazer quem for que estiver ali para o Senhor. Mas como é que você vai fazer isso se você não dá testemunho de servir ao Senhor? Uma boa pergunta. Uma liderança começa em casa, irmãos. A liderança, o verdadeiro líder, começa dentro da sua própria casa. Josué não era um líder apenas de todo Israel. Josué era líder na casa dele. Josué, ele liderava a família dele. Ele não era simplesmente... Não adianta você querer liderar fora, se você não consegue liderar dentro da tua casa. Tem pessoas que querem mudar o mundo. Tem gente que, irmão, está cheio de gente querendo mudar o mundo. Eu só conheço um que mudou o mundo. Jesus Cristo. Eu não conheci nunca nenhum mais. Porque antes e depois dele. Você já ouviu falar antes e depois de alguém mais fora Jesus? Eu nunca ouvi. Tem gente que quer mudar o mundo, mas ele não consegue mudar a casa dele. Ele não consegue mudar ele mesmo. Mas ele acorda todo dia, hoje eu vou mudar o mundo. Oh, bom. Muito bom no sonho. Mas a pessoa não consegue mudar a casa dele. Como é que ele vai querer mudar o mundo? Uma família comprometida com a unidade. Essa é a terceira coisa. A primeira coisa, então, uma família ao serviço do Senhor. A tua família está ao serviço de Deus? Primeira coisa, tem que pensar. A minha família está ao serviço de Deus? Segunda coisa, a minha liderança na minha casa, como é que está? Não é só do homem, tá? Quando Jesus fala disso, a mulher também exerce papel de liderança. Quando Deus fala que a mulher é a ajudadora, Ele está dizendo que você também tem uma liderança. Não adianta você jogar tudo para as costas do marido e não adianta o marido jogar tudo nas costas da esposa. Tem que haver uma parceria. Tem que haver uma parceria. Os jovens estão casando hoje. Mas eles têm que entender.
O casamento é complexo. É bem complexo. É muito complexo. Você quer ver casamento caminhar? Quando acaba dinheiro. Acabou o dinheiro, irmão. Acabou a dificuldade. Quando entra enfermidade na família, no casamento. Quando a pessoa fica velha. Cadê o casamento? Cadê? Cadê a parceria? Por isso é que você tem que estar firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando você serve ao Senhor, você começa a ver outras perspectivas. A tua mente abre, você fala, peraí, não. Eu vou buscar outros caminhos. Eu vou buscar de outra maneira. O casal se une, começa a falar, trocar ideia, conversar e começa a buscar caminhos. E aí é uma família comprometida na unidade. Dentro da unidade familiar não pode haver individualismo e egoísmo. Sabe aquele marido que fala, é comigo o negócio, só eu resolvo. Não é assim. Também não é a mulher, também só eu. Não, é a unidade, é o casal. Isso leva tempo para você aprender. Você precisa começar a entender que você não pode ficar preocupado só com você. Você precisa entender que uma família é... Quem que é a família? A família é você, tua mulher, teus filhos. Presta atenção. Tem gente que faz maior confusão. Maior confusão. A família é você, tua mulher, teus filhos, teu cachorro, teu passarinho, o que está dentro da tua casa. A partir desse momento, tua mãe não é mais família. Entende o que eu vou falar aqui agora? O sogro, a sogra, o cachorro da tua mãe lá, o passarinho do teu sogro, isso tudo é a família do teu pai e da tua mãe. Quando você começa a envolver pai, mãe, no teu casamento, pode acontecer, pode ouvir o que eu estou te falando, acabou. Acabou. E quando o pai e a mãe começam a botar bedelho no teu casamento, acabou também. Porque você ainda não tem uma família. Você ainda tem um projeto de família. Não estou dizendo que teu pai e tua mãe, você não vai lá na casa do seu pai e tua mãe comer, fazer comunhão, não é isso. Mas as coisas são decididas, você e a tua esposa decide algo, você pode pedir conselhos para os teus pais. Mas você não vai falar com o teu pai e com a tua mãe antes de falar com o teu marido e com a tua esposa. Porque esse é um grande problema da maioria dos casamentos, porque ele cai fora da unidade. Está entendendo o que eu estou falando? Mãe, não se mete no casamento, a não ser que ele peça ajuda. Você já viu o programa do Silvio Santos? Quer ajuda das placas. Quer ajuda dos universitários. Não, você conversa lá com o teu marido, com a tua esposa. Nós estamos em dúvida. Teu pai e tua mãe têm mais experiência. Alguém da igreja, um presbítero, um pastor, que tem mais experiência, que já está há muito tempo casado, você vai lá e pede conselhos. Mas o pastor... Alguma vez você já viu eu me meter na vida de alguém aqui? O pastor, a pastora, nós nunca, o pastor, pelo menos aqui, nunca vai intrometer na tua vida. Eu nunca vou falar, não, eu quero entrar aí não, porque você tem que decidir, você e tua esposa, a unidade, e aí você vem pedir conselho, se você precisar de conselho. Está entendendo isso? E aí você começa a falar assim, não, a minha casa tem a unidade. E a partir do momento que você tem a unidade, você se transforma num exemplo dentro e fora da tua casa. Tem muita gente que quer ser exemplo, mas ele não é exemplo nem dentro da casa dele. Como é que você vai ser exemplo dentro da igreja? Como é que você vai ser exemplo com os teus amigos? Como é que você vai ser exemplo na sociedade? Nossa, gente, vocês estão tudo... Mas é verdade o que eu estou falando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você tem que ter um exemplo dentro da tua casa.
Você precisa ser um exemplo àquelas pessoas que estão ao teu redor. Você precisa ser um exemplo daquelas pessoas que estão debaixo da tua autoridade. Tem gente que quer autoridade para mandar. Não, agora eu sou líder. Eu vou mandar. A autoridade não é para mandar, irmãos. A autoridade, quando Deus te dá uma autoridade, você sofre muito mais do que aquele que está debaixo da tua autoridade, se você conhecer a palavra de Deus, porque você vai ser mais cobrado. Como líder da sua casa, Josué estava comprometido a ensinar a seus a lei de Deus. Dentro da sua prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor. Então, se você não pega instrução e o conselho de Deus, irmãos, você provavelmente vai se destruindo. Deixa eu ir aqui no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 4. Lembra que eu falei do negócio dos pais? Presta atenção. Pastor, é bíblico isso? Vamos ver, né? Às vezes é, às vezes não é, não sei. Vamos ver. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando como servos. O pai e a mãe, nós temos que entender que você não pode criar ira sobre os teus filhos. Amém? Está entendendo isso? Provérbios 22, 6. Vou voltar aqui. Provérbios 22, 6. É o que nós fizemos ontem aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O que é isso? Você tem um filho. A igreja faz uma obra para fazer evangelização das crianças. Teu filho não vem, nunca está aí depois teu filho cresce, e você vai reclamar com quem? Com Deus? E Deus vai falar assim: eu preparei o banquete e você não quis comer. Problema teu. Você fuma, você bebe, o teu filho cresce, bebendo e fumando. Você vai reclamar com quem, se o teu exemplo é esse? Com quem você vai reclamar? Ai, meu filho, pastor, ora por mim, porque meu filho, já aconteceu isso comigo, meu filho está fumando, está se drogando, está bebendo. Espera aí, irmão, você já bebia? Já, a vida inteira. Então, você que criou o problema. Não foi o diabo. Porque tudo o povo é o diabo. Não, irmãos, o diabo tem uma participação muito pequena. Tem gente que consegue dar aula para o diabo. Fica falando do diabo daqui, mas não é a própria pessoa. Presta atenção, irmãos. Deus prepara a mesa. A igreja está aberta. A obra está aberta. Mas você não consegue vir na igreja. Não tenho força, pastor. Eu tenho muita dificuldade. Não você que está aqui, né? Porque você está aqui. Amém? Mas aquelas pessoas, eu não consigo, pastor. Não tem jeito para mim. Vai chegar um dia que ela vai entender que sempre teve jeito, mas ela é que não quis do jeito. É o exemplo dentro e fora de casa. Porquanto nós serviremos ao Senhor, o nosso Deus. O meu pai, ele sempre lia a Bíblia, mas ele nunca queria ir na igreja. Mas a minha mãe me deu exemplo, ela não faltava um culto. Estou falando da minha casa. Estou expondo a minha situação. Portanto, você não tem desculpa. Se o seu marido falar assim, eu não quero ir para a igreja, problema teu, filho. Tchau, estou indo. Se a tua esposa falar, eu não quero ir para a igreja, problema teu, eu estou indo.
A não ser que você tenha um problema de relacionamento que vai criar algum tipo de trauma, aí você assiste pela internet. Porque o pastor Nelson também não quer que você brigue com o teu marido nem com a tua esposa por vir para a igreja. Presta atenção. Por isso que nós temos ferramentas, estamos investindo alto nisso, para fazer com que você tenha a palavra de Deus. Mas, irmãos, naquele dia, ninguém vai ter desculpa. Você já imaginou? Você morre. Todo mundo pode morrer, irmãos. E aí você chega diante do tribunal de Deus. Aí você chega cheio de desculpas para o Senhor. A primeira coisa que o Senhor vai falar para você: estenda a tua mão. Puxa, Deus quer ver minha mão. Sabe quem vai estar nas tuas mãos? Marcadas as tuas obras. Ele vai falar, mas não tem nada aí. Você vai falar o que para ele? Aí você vai, não, eu vou fazer que nem lá no meu trabalho, eu falava que a minha avó morreu. Tem gente que mata a avó 4 vezes por ano. Minha mãe morreu, não sei quem. Ah, eu não vim trabalhar porque morreu não sei quem. Eu estou com uma dor. Está vendo? Só que lá é diante do Deus poderoso, você não tem como mentir. Estenda tua mão aí, filho. Vai falar assim, filho, estenda tua mão. Poxa vida, eu te dei a oportunidade de investir lá no Paquistão. Te dei emprego, te dei trabalho. Você nunca deu R$1 lá na obra, hein? Parabéns. E você está vendo a porta do céu. Você está doido para entrar no céu. Você quer passar logo na entrevista. Sabe como é que é? Você vê um emprego na tua frente, salário, dia 10, dia 5, dinheiro caindo na conta. Você fala, é hoje. Só que você não consegue passar pela porta. Porque você não tem obra. E a palavra do Senhor é clara. Sem obra, se você não tem obra, você quer o quê? Talvez você tenha salvação. Deus ajude que você tenha pelo menos a salvação. Que você entra no céu sem galardão. O que é isso? Você ganha um carro, mas não tem gasolina para andar. Eternamente, vai ficar eternamente lá, sem gasolina para andar. Eu quero o carro, quero a gasolina, eu quero a mansão, eu quero tudo que o Senhor tem para mim lá no céu. Porque lá eu vou viver a eternidade. E você também. Eu vou encontrar meu pai lá, seu Sebastião, porque ele entrou no céu, porque eu pedi para Deus uma resposta. Deus me mostrou. Uma coisa muito importante. Depois que você vira um exemplo, dentro e fora de casa, uma casa alicerçada na verdade de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Entendeu? Você começa a pegar a opinião de um monte de gente. Não, aí você começa a assistir televisão. Não, porque isso, porque eu não sei, porque o presidente... Aí você começa, não, porque aí um fala, outro fala, não sei, e você fica. Você não tem ideia formada. Você não tem... Será que você não tem massa cinzenta para você ter a tua formação, o teu raciocínio? Ou você precisa ir pela maioria? Deus, ele diz o seguinte, a opinião da maioria é perigosa. Josué estava cercado por um ambiente de idolatria e de paganismo, mas dentro de sua casa, Deus era o Senhor. Você pode ouvir, irmão, falar de um monte de coisa. Você está andando, você está ouvindo, você não é surdo. Vamos falar para você, né? Você vai lá na igreja e dá dinheiro para o pastor? Aí você fala, ai, é mesmo, né? Será? Será que o pastor Nelson está levando essa dinheirama toda que eu estou levando aqui? Meu Deus, é tanto dinheiro, fica até bobo. É muito dinheiro. Será, Geraldo? Aí o diabo coloca na tua mente, e você também, que a tua mente fica perturbada, e diz, meu Deus, sinal que você não é firmado em Deus. Se você pensa assim, você não é firmado em Deus. Um dia eu estava num culto, e Deus me deu a segunda revelação, não era nem na nossa igreja. Irmã, você veio para a igreja com dinheiro no bolso para ofertar nessa igreja.
Só que da tua casa até aqui você mudou de ideia, você perdeu a tua bênção. A irmã levantou a mão lá e veio chorando. Ai, sou eu, pastor. Eu ia receber dinheiro? Não, irmãos, eu fui lá pregar na igreja apenas. Mas Deus me usou para falar. Tem gente que é assim, ele vem cheio de fé. Ele até canta, rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Só que não mexe no meu pecado. Não mexe no meu bolso, por exemplo. Eu rompo em fé, mas dinheiro para a igreja eu não vou dar. Eu rompo em fé, mas não vou parar nada do que eu estou fazendo. Significa que você é uma casa sem alicerce. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te falar uma coisa, até vou tomar uma aguinha aqui antes. Fé em Jesus Cristo é nadar contra a correnteza. Fé em Jesus é todo mundo nadando para lá e você nadando para cá. Pessoal, por que ele está nadando ao contrário? Porque isso é fé em Jesus. Isso é romper em fé. Você começa a confrontar as pessoas. Você precisa se apegar ao Senhor teu Deus. Você precisa se apegar ao Senhor teu Deus. Se todo mundo nada de um lado, mas se você acha que você vai ser bacana nadando do lado que todo mundo está nadando, mas você está perdendo a tua salvação, é melhor mudar o nado. Você quer perder a tua salvação? Tem alguém aqui que fala assim, olha, eu não, pastor, eu acredito que uma vez salvo, sempre salvo. A Bíblia diz para nós guardarmos a nossa coroa, para que ninguém te roube. Significa o seguinte, você está com uma coroinha na mão aí. Guarde ela. Não perca ela por nada. Porque eu não conheço uma pessoa que diz assim, que faz a seguinte oração, Senhor, eu não quero ser salvo. Você pode falar com agnóstico, você pode falar com ateu, você pode falar com qualquer pessoa, qualquer outra religião. Você acha que alguém não quer entrar no céu? Eu não acredito, mas se der para entrar lá, uma maravilha, né? Pega uma pessoa que não acredita, ateu, fala assim, então vamos fazer uma oração aqui, você abre mão do céu. Fala assim, eu vou abrir mão de tudo que é questão de ateísmo. Um dia veio um menino aqui. Ele veio lá no Morumbi, para eu provar que Deus existe. Ele saiu daqui com um quente, dois fervendo, e está na igreja hoje. Família rica. Ele mandou uma mensagem para mim no e-mail, pastor Nelson, muito obrigado, o senhor mudou a minha vida. Um dia encontrei uma física do INPE no avião. Gente inteligente, sabida. Irmãos, eu perto daquela mulher, meu Deus do céu, mulher inteligente. Sentei do lado dela, Jesus falou para mim, hoje eu vou te dar uma pedra na tua coroa. Eu falei, ei, glória. Eu não sabia o que era. Eu olhei do lado da mulher, falou, fala com ela. Eu falei, ih, Jesus. Uma morena, mais para mulata assim. Falei para ela assim, tudo bem? Vou, São Paulo, Porto Alegre. Eu ia descer em Florianópolis. Ou seja, 50 minutos de voo. O Senhor falou para mim, você tem 50 minutos para falar do meu amor para essa mulher. Falei, meu Deus, Jesus, difícil palavra, difícil obra o Senhor me deu. E o Espírito Santo falando comigo, fala logo, começa a falar logo. Falei, Jesus. Falei, você acredita em Deus? Ela falou, não. Falei, eita. Falei, não vou conseguir, Jesus. Não. Mas aí ela foi super educada. Não, senhor Nelson, Deus não existe. Você é religioso? Falei, não é questão de ser religioso. É questão de fé. Você acredita em Deus? Ela falou, não acredito. Falei, o que você faz na vida? Eu sou especialista nos planetas. Eu sou cientista do INPE.
Falei, glória a Deus por isso. Irmãos, toda vez que Deus for te dar uma obra, Ele vai te preparar antes. Presta atenção. Fala para o irmão do lado aí. Toda vez que Deus te der um desafio, Ele se responsabiliza. Não é você que vai falar. E Ele vai te preparar. O que aconteceu, irmãos? Naquela semana, eu li um artigo que foi encontrada uma nova constelação. E aí eu falei para ela assim, não, mas você não crê em Deus? Ela falou, não. Eu falei, então sim, eu vou falar sobre o teu assunto. Ela falou, o meu assunto? Eu falei, você entende de alguma coisa de astronomia? Eu falei, não. Eu falei, você entende de alguma coisa de Deus? Ela falou, não. Então estamos empatados, 0-0. Só que a minha Bíblia diz que o meu Deus fez a cada estrela, cada constelação, a lua, o sol, tudo Ele fez e Ele deu nome para cada um. Ela falou, isso aí é coisa da Bíblia. A Bíblia o homem escreve, foi escrita por homens, e cada homem escreve o que quer lá. Falei, perfeitamente. A senhora é formada, né? Está bem atualizada, né? Ela falou, estou. E o avião já estava chegando em Florianópolis. Senhoras e senhores, estamos aterrissando em Florianópolis. Jesus. E a conversa caminhando. Falei assim para ela assim, você leu que foi descoberta uma nova constelação de estrelas? Ela falou, eu li. Me explique. Não tem explicação. Eu falei, então. Aí você chegou no ponto que eu queria, minha querida. Não tem explicação para você, mas para o meu Deus tem. Sabe por quê? Eu vou te dar uma notícia. Ela, o que notícia? Vão encontrar muitas outras constelações escondidas, que foi o meu Deus, que pode ser o teu Deus, que formou. Aí ela virou para mim e falou assim, Nelson, você me pegou. Eu falei, eu não, quem te pegou foi o Espírito Santo. Dei meu e-mail para ela deu o e-mail dela para mim. Falei para ela assim, se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, manda um e-mail para mim. Passou mais ou menos 40 dias, recebo um e-mail. De quem? Da cientista. Nelson, eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu mandei lá, orar, na época não falava celular, mandei a mensagem para ela, falei, procura uma igreja evangélica. Até que ponto você está disposto a fazer a obra de Deus? Eu e o Lucas fomos numa indústria em Concórdia, Santa Catarina. Conheci Darlan. Darlan, no almoço, Geraldo. E aí, Darlan? Tudo bem? Tudo bem. Menino novo. E eu falava de Deus. Ele falava assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Ô Nelson, você é um cara tão inteligente. Você acredita em Deus? Acredito. E você também vai acreditar. Ele olhou para mim e falou, não, isso aí não é comigo não, eu sou de outras ondas. Eu falei, pois nós vamos surfar na mesma onda. Durante mais ou menos 90 dias eu mandava para Darlan todo dia um e-mail com a palavra de Deus. Todo dia, pastor Nelson mandava. Todo o dia. Eu trabalhava lá na empresa lá, todo dia, um e-mail para ele, falando do amor de Deus e das bênçãos de Deus. Darlan teve um filho, depois de 5 anos. Colocou lá na rede social a foto do filho. Eu fiz uma brincadeira, que o filho estava com a camisa do Palmeiras. Eu falei, bem que podia ser a camisa do Corinthians, né? Darlan mandou para mim assim, pastor Nelson, a paz do Senhor Jesus. Eu falei, quê? Como é que é? Aí eu não, peguei o telefone e liguei para o Darlan. Darlan, que negócio é esse da paz do Senhor Jesus? Rapaz, eu gosto muito de você. Eu falei, você gosta? Gosto. Aqueles e-mails mudaram a minha vida. Hoje eu estou na igreja. Hoje eu servo ao mesmo Deus que você. Eu falei para ele, não falei para você que a gente ia surfar junto? Eu quero deixar uma mensagem para você nessa noite. Você, sua casa, seus amigos, seus colegas,
Até teus inimigos podem servir ao Senhor através da tua vida. Quando você diz, eu e minha casa servimos ao Senhor, você se compromete com Deus. Não é simplesmente uma declaraçãozinha. É você falar, Senhor, eu me comprometo contigo. Eu tenho dificuldades, eu tenho pecados, eu tenho batalhas na minha vida, Senhor. Mas se você olhar na Bíblia, vou te fazer uma pergunta. Moisés teve batalha, sim ou não? Abraão teve? Josué teve? Neemias teve? Neemias para reconstruir o muro, falaram assim para ele, você é louco. Sambalate, está cheio de sambalate do teu lado. Falando que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não. Sambalate. Jeremias teve luta. Jeremias chorou. Senhor, não. E Jonas? Será que nós temos Jonas aqui hoje? Que Deus manda você ir para Nínive. E você compra a passagem para a Bahia. Que lá é mais tranquilo as coisas. E Pedro? E José? E João? E Mateus? Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que andou sobre o mar. Quando foram matar Pedro, levantaram uma cruz para ele morrer como Jesus. Você sabe o que ele falou para os assassinos que iam matar ele? Eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Pode inverter, eu quero morrer com a cabeça para baixo. Porque ele dizia, não ser digno. Irmãos, eu não estou falando que nós vamos viver isso. Nós não vamos viver nada disso, porque o evangelho nessa terra hoje é muito light. E no Brasil, então, irmãos, evangelho é tranquilo. Por isso mesmo, eu te garanto que eu vou te falar aqui agora. Até vou fechar a palavra. Quando nós chegarmos diante de Deus, com a moleza que é o evangelho no Brasil, vai ser mais difícil entrar no céu. Você sai com a Bíblia andando por aí, ninguém fala nada. Você prega, ninguém fala nada. Você coloca lá os versículos no Instagram, no Facebook, onde você quiser pôr, ninguém fala nada. Você é livre para falar de Jesus para quem você quiser. Você já imaginou isso quando você chegar no céu? A cobrança que você vai ter? Deus vai começar a colocar um videozinho da China, do Paquistão, do Afeganistão, dos mártires que morreram porque não podiam falar de Jesus na terra deles. E você está achando que vai ser fácil entrar lá? Você está achando, irmãos, que vai ser fácil entrar no céu dizendo que é brasileiro? Porque você acha que brasileiro dá um jeitinho em tudo? Essa noite, essa palavra é para que a gente acorde, para que a gente saiba que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tudo que Ele te dá tem um propósito no reino dEle. Você quer ser médica? Você vai ser médica, mas o Senhor vai falar, eu quero que você ajude os meus. Você quer ser advogado? Você vai ser advogado, mas o Senhor vai falar, eu quero que você ajude os meus. Você vai ser empresário, quer ganhar dinheiro? Vou te dar dinheiro, mas eu quero que você ajude a obra de Deus para levar o evangelho aos perdidos. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus.